Olá, pessoal! A partir de hoje, nós vamos falar sobre 3 temas extremamente relevantes no direito trabalhista, divididos em 3 vídeos, que é o trabalho autônomo, o trabalho PJ, trabalho exercido pela pessoa jurídica de forma individual, e o trabalho terceirizado. Cada um com suas peculiaridades, com suas diferenças, com seus riscos, com suas vantagens e com suas desvantagens. Cada um tem sua forma legal. Cada um tem seu modo de relacionar com a empresa. A grande questão é quando essas formas de trabalho, o autônomo, o PJ, o terceirizado, passam a serem utilizadas para fraudar direitos trabalhistas, direitos do trabalhador, com o objetivo também de lesar o erário público, o Estado. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho autônomo. A base legal para o trabalho autônomo está previsto na Lei 13.467 de 2017. Esta lei acrescentou o artigo 442 da CLT. Naquela ocasião, final de 2017, o objetivo do governo era aumentar a criação de novos postos de trabalho, estimular as contratações pelas empresas, permitir uma nova dinâmica no mercado de trabalho. Essa lei foi criada em novembro de 2017 e após 2 anos, em dezembro de 2019, a que me refiro, antes da pandemia, o Brasil já enfrentava e enfrenta um exército de desempregados de mais de 12 milhões de pessoas, fora aqueles que estão na informalidade, vivendo de bicos. A legislação não cumpriu a política pública almejada pelo governo, que era a criação de novos postos de trabalho, tendo como uma das bandeiras o trabalho autônomo. Vamos refletir um pouco sobre essa questão. O que é o trabalho autônomo? O trabalho autônomo é todo aquele que exerce sua atividade para a empresa, porém sem vínculo empregatício, ou seja, ele não tem registro na carteira, exerce por conta própria, podendo o valor ser estipulado por comissão ou fixo, porém os riscos do negócio são do próprio autônomo. Exemplo. Veja o motorista que trabalha para o Uber. Ele é um autônomo. O Uber não tem nenhuma responsabilidade trabalhista, pois o carro pertence ao motorista. Ele realiza as corridas no horário que escolher. O motorista, nesse caso, pode ganhar menos ou ganhar mais, vai depender da sua dedicação. Veja, esse motorista, ele é um autônomo, ele não tem direitos trabalhistas. E digo muito desses motoristas entraram ainda pleiteando na justiça, o vínculo de emprego e não tiveram sucesso. Agora, vamos pensar no motorista que tem seu veículo próprio. Ele celebrou um contrato de autônomo com a empresa X. Foi acertado um valor. Esse motorista, no caso, tem horário para cumprir. Se ele faltar ao trabalho por algum motivo, ele tem que justificar para a empresa e ele não pode mandar outra pessoa para trabalhar no lugar dele quando ele faltar. Neste caso, esse motorista é autônomo apenas no papel, porque na verdade e na prática ele é empregado e com certeza ele tem todos os direitos trabalhistas garantidos, como registro na carteira, férias, 13º, fundo de garantia. Agora, quais as características do trabalhador autônomo? Veja, o artigo 442 da CLT, que foi introduzido pela reforma trabalhista, diz, lá na letra B, a contratação do autônomo cumprida por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º desta consolidação. Vamos ver, então, agora as características de um trabalhador autônomo e que, se essas características forem cumpridas, presta atenção, haverá segurança jurídica, tanto para o autônomo, principalmente para a empresa. Segundo o artigo, a primeira característica, o autônomo tem que ser pessoa física, porque se ele abrir uma empresa e prestar serviços individual para aquela empresa, ele não vai ser autônomo, e sim PJ, que é outro tema que nós vamos tratar em outro vídeo. Outro requisito, além de pessoa física, o autônomo e a empresa têm que celebrar um contrato escrito, com base no Código Civil. Ali estabelece todas as condições de um contrato de serviços profissional de autônomo. Os riscos e as despesas do negócio são do autônomo, por exemplo, a gasolina, manutenção do carro, refeição, entre outras. Também o autônomo tem autonomia em executar o seu trabalho. Tem outros 2 requisitos que foi acrescentado na CLT em 2017.
o autônomo pode ser exclusivo ou não, ou seja, o autônomo pode trabalhar somente para aquela empresa, se assim for estabelecido. Além da exclusividade, o autônomo pode até trabalhar de forma contínua para aquela empresa. Esses dois requisitos, trabalho exclusivo e trabalho contínuo, antes de 2017, eram elementos caracterizadores do vínculo de emprego. Agora, se o autônomo, mesmo com um contrato assinado, mesmo com todas as formalidades que eu acabei de mencionar, se houver, presta atenção, subordinação jurídica entre esse autônomo e a empresa, ou seja, foi celebrado o contrato de autônomo, mas no decorrer do tempo, a empresa passou a dirigir, a regular, a fiscalizar o trabalho, começou a exigir cumprimento de horário, começou a aplicar algum tipo de penalidade. Nesse caso, o contrato de autônomo será nulo e a relação existente será considerada contrato de trabalho. Nesse caso, vai servir de base em favor do autônomo, que não será mais autônomo, e sim empregado, 3 dispositivos previstos na CLT. O parágrafo 6º, aliás, do artigo 442b da CLT diz: presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício. Também o artigo 3º da CLT, que prevê o vínculo de emprego quando estão previstos os seguintes requisitos: a pessoalidade, ou seja, o trabalho era realizado pessoalmente e não podia se fazer substituir por outra pessoa. Segundo, a onerosidade, o trabalho desse suposto autônomo era remunerado. Terceiro, a habitualidade, ou seja, havia a obrigação de cumprir jornada de trabalho. E a quarta, a subordinação, que é o principal requisito. Nesse caso, a Justiça vai entender que houve fraude trabalhista, vai declarar nulo o contrato de trabalho, com base no artigo 9º da CLT, e será reconhecido o vínculo de emprego, devendo a empresa registrar a carteira de trabalho e efetuar o pagamento de todos os direitos trabalhistas e dos encargos fiscais e previdenciários. Só para vocês terem uma ideia do que a lei só vale se for cumprida, o que muitas vezes não ocorre, só no ano de 2017, a Justiça Federal do Trabalho registrou mais de 150 mil ações discutindo questões de vínculo de emprego. Por hoje é só. Em relação ao vídeo de hoje, nos dê seu feedback lá nos comentários. Faça a sua inscrição no nosso canal e clique no sino de notificações para receber nossos vídeos e compartilhe. Talvez um amigo seu precisa dessas informações. Obrigado.